Vamos lá, boa noite, meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil. Tudo bem com vocês? Como é que estamos por aí? Hoje, dia 6 de novembro, 10h32, horário de Brasília. Bom, resolvi fazer uma live hoje para discutir um tema interessante com vocês e que tem me chamado muita atenção. Eu vou explicar o que tem sido o meu tema de estudo desse dia de hoje. Bom, a gente tem acompanhado aí pela imprensa que existe uma perspectiva de se aumentarem o número de ministros de Estado do governo Lula. E isso tem sido, inclusive, noticiado que devem aumentar de 23, que é o número que se tem hoje, para 33. E esse é o ponto que eu queria discutir com vocês sobre a matéria dos ministros de Estado. Porque a imprensa tem falado sobre os ministros que vão ser escolhidos pelo presidente da República. E isso me parece bastante delicado, no sentido de que não é bem assim. O presidente vai fazer o que bem entender, vai criar o que bem entender e vai resolver como bem entender. Não é bem assim e é isso que eu gostaria de explicar para vocês e escutar vocês também em relação à matéria. Bom, como eu já falei em outros momentos, e vocês vão lembrar numa outra live que eu fiz aqui, se você for olhar o artigo 76 da Constituição, ele diz que o poder executivo é exercido pelo presidente da República, auxiliado por ou pelos ministros de Estado. Eu cheguei a fazer uma discussão aqui sobre a possibilidade de o vice-presidente da República, o Geraldo Alckmin, ele ser também ministro de Estado, e apesar de não ser algo usual e de uma tradição, cheguei a dizer que seria possível isso. E isto foi um outro debate. Agora, o que me chamou a atenção é justamente esta frase que a imprensa está colocando, de que nós vamos ter 33 ministros de Estado e os supostos nomes são esses e aqueles, e isso tem chamado a minha atenção. Então a gente já sabe para que serve o ministro de Estado. Ele é aquele que auxilia o presidente da República no exercício da sua função de chefe de Estado e de chefe de governo, no exercício da sua função executiva. Muito bem. Agora, outro ponto que a gente precisa lembrar é como é que se escolhe um ministro de Estado. E isso também está na Constituição, no artigo 84, inciso 1. Compete privativamente ao presidente da República, inciso 1, nomear e exonerar ministros de Estado. Mas aí esse é o grande ponto. Ok, nomear e exonerar ministros de Estado. Trata-se, portanto, de um cargo de confiança do presidente da República, que, portanto, não tem nenhuma garantia em termos de estabilidade, você não presta concurso público, o presidente simplesmente escolhe quem ele entende e desde que preencha os requisitos previstos na Constituição. E aqui eu vou ver se eu consigo colocar para vocês os requisitos que estão estabelecidos lá na Constituição, no artigo 87. Não ficou boa essa imagem. Deixa eu ver se eu consigo pegar uma outra imagem que a gente conseguiria enxergar melhor. Será que essa outra aqui, ela resolve o nosso problema? Ficou um pouco melhor essa aqui, mas eu estou na frente. Deixa eu ver se eu consigo sair da frente aqui. Fazia tempo que eu não usava isso aqui, mas vou tentar uma última imagem aqui e aí eu vou concluir com vocês o que está me chamando a atenção sobre essa matéria. Bom, então acho que está aqui, ó. Olha lá. Os ministros de Estado serão escolhidos dentre brasileiros maiores de 21 anos de idade, e o artigo 87 ele continua lá dizendo, no exercício dos seus direitos políticos. Muito bem. O que eu quero dizer com isso é que, preenchidos esses requisitos, o presidente da República escolhe quem ele bem entender para ser o seu auxiliar na condução da coisa pública. Aí vem as atribuições dos ministros, artigo 87, compete ao ministro de Estado, além de outras atribuições estabelecidas nesta Constituição e na lei, e aí vem as atribuições dos incisos. Deixa eu até, se não
eu costumo deixar os comentários, mas só para a gente poder enxergar melhor aqui o tema que está me interessando. E aí você vê as atribuições dos ministros de Estado, exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da administração federal na área de sua competência e referendar os atos e decretos assinados pelo presidente da República. Expedir instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos, apresentar ao presidente da República um relatório anual da sua gestão no Ministério, inciso 4 do artigo 87 da Constituição, praticar os atos pertinentes às atribuições que lhe foram outorgadas e delegadas pelo presidente da República. Então, são dois pontos que me interessam aqui em relação a esse artigo 87, e depois eu vou concluir no final da live discutindo sobre essa história. Será que pode mesmo o novo presidente simplesmente dizer que vai aumentar de 23 para 33? Isso ele tem esta autonomia para tanto? Esse é o grande debate. Então, primeiro ponto que eu queria chegar aqui e discutir com vocês é como funciona essa escolha. Então, o presidente escolhe quem ele bem entende, este tem que preencher esses requisitos, ele tem que ser maior de 21 anos de idade, ele tem que ser brasileiro nato ou naturalizado e estar no pleno gozo dos seus direitos políticos, artigo 87 caput, lembrando que o único que tem que ser brasileiro nato é o ministro de Estado da Defesa. Ótimo, isso aqui tranquilo. O presidente escolhe, nomeia e se entender que a pessoa não é adequada, ele exonera. Ele tem autonomia, o presidente, ele o faz sem qualquer procedimento, sem contraditório, sem ampla defesa, porque trata-se de um cargo de confiança e eles são demissíveis ad nutum. Essa é a regra que a gente coloca. Muito bem, voltando aqui, o primeiro ponto que me interessa é saber se esta escolha do presidente da República, quando ele escolhe um ministro de Estado, se pode ou não haver controle judicial do mérito. Este é um tema que me preocupa e este é um tema que eu quero dividir com vocês, porque essa semana e ao longo de todo esse período até o dia 1º de janeiro, vocês vão escutar falar sobre esses ministros de Estado. Pode o Poder Judiciário controlar o mérito da escolha daquela pessoa se aquele escolhido não for um nome que, teoricamente, possam levar a discussão ao judiciário? Isso poderia haver uma decisão da Suprema Corte dizendo que aquela pessoa não pode ser ministro de Estado. Resumindo a história, existe controle judicial da escolha do ministro de Estado? O único controle, em tese, da escolha é o controle dos conteúdos objetivos ou dos critérios objetivos, que estão no artigo 87 que a gente leu. O ministro de Estado tem que ser brasileiro nato ou naturalizado, maior de 21 anos de idade e no exercício dos direitos políticos. Tranquilo isso. Então, poderia, com tranquilidade, o Poder Judiciário vetar um nome que não preenchesse esses requisitos objetivos. Agora, será que pode haver mais um outro tipo de controle? E aqui eu vou trazer dois casos que aconteceram, um no governo Dilma e outro no governo Michel Temer. Como eu estou falando, e nesse momento, que o país vive de grande polarização, eu trouxe um exemplo do governo Dilma e um exemplo do governo Michel Temer. No governo Dilma, houve um momento em que Dilma Rousseff, que era presidente da República, ela escolhe nomear o ex-presidente da República, Lula, para ser ministro de Estado. Então, isso ocorreu, eu tenho até no meu livro essa informação, na edição extra do Diário Oficial do dia 16 de março de 2016. Essa foi a situação que ocorreu quando, então, Dilma Rousseff nomeia o Lula, em 2016, ministro de Estado. Ministro de Estado, chefe da Casa Civil. O que se alegava à época, e isso está na imprensa da época, é que havia um risco iminente, isto é a imprensa da época, de, em razão da Operação Lava Jato, que era conduzida lá em Curitiba pelo juiz Sérgio Moro, havia na imprensa uma
uma informação muito quente de que Sérgio Moro determinaria a prisão do Lula naquela época, estou falando de 2016. Então, como se tratava de uma investigação que ocorria na Justiça Federal de Curitiba, e aí você sabe, não vou discutir todos os desdobramentos que tiveram de lá para cá, a partir do momento em que, então, Dilma Rousseff, que era presidente da República, nomeasse Lula ministro de Estado, ele passaria a ter o quê? Ele passaria a ter prerrogativa de foro. E os autos seriam retirados da mão do Sérgio Moro, à época, que era o juiz que conduzia a Operação Lava Jato, e seriam encaminhados para o Supremo Tribunal Federal. Então, diziam que neste ato de nomeação de Dilma Rousseff, o grande objetivo dela não era escolher alguém que pudesse contribuir como um auxiliar do presidente da República, mas o seu objetivo maior, dizia a imprensa, era assegurar a prerrogativa de foro para evitar uma eventual prisão. Porque a partir do momento que você nomeia ministro de Estado, você desloca para a competência de Curitiba para a Suprema Corte. E este era o objetivo. Nesse ponto, foram impetrados 2 mandados de segurança, 2 ADPFs e uma reclamação constitucional. Eu coloco isso no meu livro, mas vale a pena discutir o tema. É um tema bastante interessante. MS, vamos lá. 34070, 37071, ADPFs 390, 391 e reclamação 23457. Tudo para se discutir o ato de nomeação. Agora vamos para Michel Temer. Eu estou indo agora discutir o ato de nomeação de Moreira Franco para o cargo de ministro de Estado por Michel Temer, e se alegou à imprensa à época que também havia um objetivo de proteção e de blindagem com a prerrogativa de foro. Este ato de nomeação foi questionado em 2 mandados de segurança, 34609 e 34615. E isto tudo chegou nas mãos da Suprema Corte. A tese que se sustentava era que seria possível, numa situação de excepcionalidade, o controle de mérito da escolha de ministro de Estado, se fosse demonstrado desvio de finalidade. E o fundamento do ato da tese era, anotem se quiserem, artigo 2º, letra E, e parágrafo único, letra E, da Lei da Ação Popular. Eu estou trazendo isso porque nós vamos ter uma escolha, segundo a imprensa, de 33 novos nomes que podem, eventualmente, estar numa situação de discussão de algum ato e, eventualmente, haver uma judicialização. Isso ninguém vai impedir e pode ser que haja isso. Então, o que se sustentou é que a nomeação não era para que aquela pessoa pudesse contribuir como auxiliar, mas era para lhe garantir uma prerrogativa direta e personalíssima, no sentido de ter uma prerrogativa de foro e retirar os autos da justiça comum e levar os autos de uma eventual investigação criminal para a Suprema Corte em razão de prerrogativa de foro. Aliás, eu tenho feito muitas críticas à prerrogativa de foro e eu entendo que isso deveria deixar de existir. Eu sou um crítico da prerrogativa de foro. Me parece que a prerrogativa de foro, a imunidade da prerrogativa de foro, ela acaba servindo muitas vezes como uma situação que extrapola a lógica e pode beirar, inclusive, a impunidade. Não estou dizendo aqui que a Suprema Corte vai julgar de acordo com interesses pessoais. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que a Suprema Corte não tem estrutura para conduzir uma ação penal originária. Não é natural, não é da essência de uma Suprema Corte julgar ação penal originária, funcionar como juízo de instrução, como se fosse um juízo de primeira instância. Eu sou crítico absoluto da prerrogativa de foro e acho que a Suprema Corte, quando julgou a questão de limitar numa interpretação a prerrogativa de foro, ela foi até onde dava para ir, mas não dava para ir mais por uma questão de se não estaria legislando. Mas eu acho que tem que aprovar logo a PEC da prerrogativa de foro e limitar de vez isso. Sou contra a prerrogativa de foro. Veja, a Suprema Corte não é para julgar ação de instrução penal como se fosse juiz de primeira instância. Isso desvirtua toda a lógica da Suprema Corte. Então, resumindo a história, o que eu tenho que dizer é que o judiciário não vai poder controlar
o mérito. Esta é a regra. Vai poder controlar os requisitos objetivos que estão no 87, que estão descritos lá. Brasileiros maiores de 21 anos de idade e no exercício de direitos, pleno exercício de direitos políticos. Eventualmente, desde que se comprove desvio de finalidade, eu, em tese, acho razoável a tese de controle judicial, desde que se comprove de maneira cabal que está havendo desvio de finalidade. Fundamento, artigo 2º, letra E, parágrafo único, letra E, da Lei da Ação Popular. Agora, um outro tema que não discutimos no passado, porque isso não foi judicializado, é se o ministro de Estado ele tem que ter competência para a sua área. Então vamos imaginar o ministro da Saúde. Será que o ministro da Saúde ele tem que ser um médico que tenha competência e tenha conhecimento da sua área? Veja, já tivemos um período, seja não só no governo de Bolsonaro como no governo passado, me lembro, inclusive em governos anteriores, o José Serra foi ministro da Saúde. Você ter um ministro da Saúde que não era médico, que não tinha conhecimento técnico. Então, o segundo ponto, assim como durante a pandemia nós vivemos isso, tivemos um momento em que o ministro da Saúde, foram trocados vários, não era médico. Então, a pergunta que eu faço é, o ministro de Estado ele tem que ter conhecimento técnico da matéria para a qual ele foi nomeado? Será que isso é necessário? Tudo isso vai vir à tona novamente com o novo governo. Quando a gente colocou ali a informação sobre esta questão, o 87 ele traz o que faz. O que faz o ministro de Estado? Compete ao ministro de Estado, além de outras atribuições, inciso 1, exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da administração federal na área de sua competência. Ou seja, se ele é o ministro da Saúde, ele tem que ter conhecimento de saúde ou pode ser um bom administrador e isso basta? Esse é o grande tema, né? Eu queria escutar vocês aí, fiquem à vontade para comentar. A turma tá comentando aí, fique à vontade. Ó. Esse é um tema que eu queria, porque isso vai ser trazido novamente. Isso vai ser trazido novamente. Estou liberando os comentários para que você possa dar a sua opinião. E isso me interessa tecnicamente o que você pensa sobre isso. Né? E o meu objetivo aqui é trazer sempre cada vez mais discussões técnicas sobre a matéria. Pergunta que eu faço então, o ministro de Estado, ele tem que ser um conhecedor técnico do seu do seu ministério ou basta ser um bom administrador? Esse é o grande tema. Isso nós já tivemos a discussão durante a pandemia, o ministro da Saúde, já tivemos o Serra como ministro da Saúde, e essa é a questão que vai ser colocada novamente, porque a indicação de um político para assumir a economia do Brasil, o Ministério da Economia, será que isso é bem-vindo e esperado, ou não queremos que o ministro da Economia seja um técnico? É óbvio que o mercado espera que seja um técnico e não um político, mas a minha pergunta é, se o novo presidente nomear um político para o Ministério da Economia, será que cabe controle judicial sobre isso? Esse é o grande tema. Né? A turma está se manifestando aí. Olha lá, o Anderson disse, ó, precisa ser técnico para não apadrinhar político. Né? O Brandão, ó, para ser ministro, o mais sensato é ter conhecimento técnico. A turma, eu gosto da ideia de que tenha que ter conhecimento técnico, especialmente para alguns ministérios de extrema relevância, como o Ministério da Economia, Ministério da Saúde. Isso é um ponto bastante importante, que o judiciário nunca chegou a discutir isso, né? O judiciário nunca chegou a discutir essa questão. E aí você pode... o Ministério, por exemplo, Ministério da Cidadania, existem alguns que eventualmente o conhecimento técnico faça mais sentido, outros... O Ministério do Turismo, aí não vejo um bom administrador. Agora, o Ministério da Economia, o Ministério da Saúde... Ministério da Educação, pode ser um político ou será que tem que ser alguém com esse conhecimento? Esse é um debate que vai ser discutido durante agora esse novo momento. Muito bem.
a turma está se manifestando, né? E aí eu quero fazer a minha última pergunta da conversa de hoje. A última pergunta é a seguinte: hoje o governo Bolsonaro tem 23 ministérios. Na verdade, ele tem 17 ministérios, 2 órgãos especiais e 3 secretarias com o status de ministério. Então são 23 hoje. A imprensa está dizendo que Lula quer colocar 33. Um dos objetivos de se enxugar a máquina, e Bolsonaro foi explícito nesse sentido, foi justamente no sentido de tornar mais, vamos dizer assim, mais enxuta a máquina. Eu lembro aqui a medida provisória que encaminhou a mudança ministerial, e aqui são os fundamentos que foram encaminhados pelo Bolsonaro à época. Diz assim: dentre as adaptações salutares ao governo, inclui-se a redução do número de ministérios e a busca de uma ação integrada entre vários órgãos, evitando-se ações incoerentes e incompatíveis com o âmbito da alta administração federal. Então ele teve esta preocupação de se enxugar o número de ministérios. Roberto lembrou que na Dilma eram 40. Não sei se eram 40 ou 37, viu, Roberto? Mas o número era muito maior e essa foi uma das preocupações do Bolsonaro, quando assumiu, em reduzir o número de ministérios. Essa foi uma realidade. Lula agora quer ampliar, quer aumentar para mais 10. Né? E isso tem impactos, porque são criação de cargo e todas as consequências disso. A minha pergunta é técnica agora. Minha pergunta é: pode o Lula falar que ele vai querer aumentar de 23 para 33? Isto é admitido pela Constituição? Porque a imprensa está falando, a imprensa está falando que vai aumentar, e que é isso, e que os nomes são esses, mas não é bem assim. A imprensa tem que tomar cuidado, que quando lança uma informação, eu tive cuidado hoje de olhar todas as notícias da imprensa, mas ninguém me explicou como é que o Lula vai aumentar de 23 para 33. Ele vai falar: quero aumentar? Não é bem assim. Não é bem assim. Eu vou mostrar para vocês este quadro aqui. Vamos ver se eu consigo. Agora ficou legal, hein? Alô, produção. Ficou bom, hein, produção? Produção, ficou bom agora. A produção sou eu aqui, gente. Mas deixa eu... A turma... Deixa eu tirar vocês dos comentários. Agora tá bonito, ó. Ficou legal. Eu estou lendo com vocês a redação original do artigo 88 da Constituição e a redação atual do artigo 88 da Constituição, dada pela emenda número 32 de 2001. 88 diz: a lei, na redação original, acompanhe comigo, a lei disporá sobre a criação, estruturação e atribuições dos ministérios. Artigo 88, que é o que está em vigor hoje. A lei disporá sobre a criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública. A minha pergunta é: quem vai dispor sobre a criação de ministérios? A lei é que disporá sobre a criação de ministérios. Eu vou ler de novo para todo mundo que está discutindo este tema. O artigo 88 está dizendo que a lei é que vai dispor sobre a criação de ministérios. Isto significa que quem vai criar ou extinguir ministérios é a lei. Leia-se, o Congresso Nacional, e não o Lula, e não o Bolsonaro. Isso depende de lei, ou de ato com caráter normativo. Estão percebendo isso? Então não basta a imprensa dizer que vai aumentar para 33. Se o Congresso não quiser, não vai aumentar para 33. Porque isso eu dependo de se alterar a lei. E anotem aí a lei. A lei que eu preciso alterar é a lei 13.844 de 2019. Anotem, por favor. A lei que precisa ser alterada para aumentar de 23 para 33, que é o que a imprensa está falando, é a lei 13.844 de 18 de junho de 2019. Esta lei, no seu artigo 19, estabelece os ministérios são os seguintes e descreve os ministérios.
Meus amigos, não é o presidente da República que está criando, é a lei que está criando. E o artigo 19 traz os ministérios que existem hoje. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Ministério da Cidadania, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Ministério das Comunicações, Ministério da Defesa, Ministério do Desenvolvimento Regional, da Economia, da Educação, da Infraestrutura, Justiça e Segurança Pública, Meio Ambiente, Minas e Energia, Mulher, Família e Direitos Humanos. O Lula quer desmembrar isso aqui. Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Saúde, Ministério do Turismo, Controladoria Geral da União e Ministério do Trabalho e Previdência. Ainda, o artigo 20 diz que são ministros de Estado. O chefe da Casa Civil tem status, então você tem lá 17, mais o chefe da Casa Civil 18, Secretaria de Governo 19, chefe da Secretaria Geral da Previdência 20, Ministério do Gabinete e Segurança Institucional 20, AGU, então você tem status de ministro. Então, resumindo a história, você precisa de lei. E esta lei não é simplesmente o Lula falar, agora eu vou criar 33 ministérios. Não, ele tem que encaminhar um projeto de lei ou o que deve ser feito. E aí eu acho que é possível isso. O presidente da República encaminhar ou editar uma medida provisória. Foi o que o Bolsonaro fez no dia 1º de janeiro de 2019. Editou uma medida provisória enxugando tudo. E aqui eu acho que é como o Lula vai fazer. Ele pode fazer agora no período de transição? É óbvio que não, gente. O período de transição... Ele não pode. Até o dia 31 de dezembro, o presidente da República chama-se Jair Bolsonaro. O Lula não pode interferir no comando do país agora. Não pode. Até 31 de dezembro, tem o presidente que está no exercício. Ele está até 31 de dezembro. 1º de janeiro de 2023 é a data marcada para a posse do presidente eleito nas eleições do ano anterior ao mandato que está em vigor. Então, ele só vai poder fazer isso no dia 1º de janeiro. Esse foi o primeiro ato do Bolsonaro em 2019, mexer nos ministérios. Era uma das grandes discussões da sua campanha de se enxugar a máquina administrativa, né? Então, isso depende de lei. O que eu acho, eu estou liberando os comentários para a turma ficar à vontade. É sempre técnicos, né, gente? Nosso objetivo aqui é discutir os temas. O que eu acho que precisa ser feito, então, precisamos de uma lei. Então, é isso que eu quero que a imprensa, na hora que fala que vai aumentar para 33, não é bem assim. A doutrina chega a criticar. Olha o que diz o professor Boulos sobre a matéria. A lei ordinária prevista no artigo 88, ela é peculiar. Eu concordo com ele, está no meu livro isso. Porque ela adentra na esfera de liberdade do presidente da República, a quem compete organizar a máquina administrativa esponte própria. E já havia dito o professor Boulos, melhor seria deixar a matéria em aberto, como no direito anterior, sem as peias da lei para dispor sobre ministérios. Então é algo bastante complicado, porque o ministro de Estado é o auxiliar do presidente, mas o presidente depende de uma barganha política para que o parlamento aprove a eventual medida provisória que ele vai encaminhar. Isto depende dessa barganha política que ele vai ter que fazer. Porque o que ele deve fazer? Editar uma medida provisória que tem força de lei, a medida provisória vai para o parlamento, ele vai alterar isso aqui, vai levar para 33, e aí o parlamento vai discutir se é conveniente ou não. O parlamento, então, pode, eventualmente, até apresentar uma emenda ao ato do presidente, e o presidente, na lei de conversão, pode, inclusive, vetar o que o parlamento fizer, e o veto é derrubado ou não pelo parlamento de novo. Então isso é uma loucura, né? Então eu concordo com o professor Boulos aqui, o Aide Lamego Boulos, quando faz esta crítica que a Constituição definiu que isto está ao encargo da legislação. Eu realmente é algo inusitado. Afinal de contas, você vai ter um ministro de escolha do presidente, né? Mas o parlamento quer controlar, eventualmente, uma super explosão de ministérios. Talvez seja essa ideia de controle político, como aconteceu em governos anteriores. Então, meus amigos, resumindo a história, eu vou concluir aqui, e aí preste atenção à minha conclusão de tudo que a gente resolveu falar na live de hoje. Primeiro ponto é dizer
que então a imprensa não pode simplesmente dizer que terão 33 ministérios, porque isso não é algo que vai acontecer pela simples vontade do presidente. Isso depende da legislação. A lei precisa ser alterada, a 13.844. Como é que se altera isso? Ou por um projeto de lei, ou para facilitar o caminho, mediante edição de medida provisória, que é o que deve acontecer. O Lula deve, no dia 1º de janeiro, fazer uma medida provisória, alterando os ministérios, e isto vai para o parlamento. Ah, professor, mas o parlamento vai levar um tempo para discutir, só que a medida provisória tem força de lei. Então ele já vai conseguir implantar os ministérios dele, porque a medida provisória tem força de lei. E aí ele vai fazer barganha política no parlamento para que o parlamento aprove a medida provisória dele. Pode não aprovar, não sei se ele vai ter força ou não no parlamento. O parlamento pode dizer que não concorda, está muito inchada a máquina aí, vamos diminuir. Então esse é um outro mecanismo, né, do jogo político, né, questão política aqui. Bom, outro ponto são os critérios para a escolha dos ministros. Já vimos que o controle judicial ele não existe por regra, mas eu trouxe uma perspectiva na hipótese de desvio de finalidade. Mas lancei outra. Será que o ministro tem que ser técnico? Ou o ministro da Saúde pode ser um bom administrador? Ou o ministro da Economia não precisa ser um bom economista? O mercado não quer isso. Eu não quero também que o ministro da Economia seja um político. Jamais. Isso não é a minha vontade como cidadão aqui, né? Um ponto importante. E aí, então, eu vou liberar os comentários aqui, porque agora a gente pode falar com os amigos que estão ao vivo, quase 500 pessoas ao vivo, aí 11 da noite, esses domingos, 6 de novembro. Então, esse é o ponto que eu queria discutir com vocês. E, mais uma vez, dizer que não é bem assim, né? Eu já vi até os nomes que a imprensa diz que são os cotados para essas 33 vagas aí, né? Não é bem assim, isso depende ainda de alguns procedimentos. Tá bom? Olha a pergunta do Israel, que bela pergunta. Professor, qual seria a relevância e urgência dessa MP? Bela pergunta. Israel Correia, perfeita a sua pergunta. É interessante você colocar isso, porque eventualmente a turma que está ao vivo aqui não são todos do direito. Para você, o presidente da República, ele pode editar medida provisória. A medida provisória é um ato que tem força de lei, tem caráter normativo, não é uma lei, ela tem força de lei. É como se o presidente da República estivesse legislando. Só que para editar, como disse o nosso amigo ali, você precisa preencher os requisitos constitucionais, que são relevância e urgência. Qual é a relevância e urgência? Nosso colega perguntou. Eu vou ler para vocês a relevância e urgência que foi colocada no dia 31 de dezembro de 2018, quando se encaminhou no gabinete de transição governamental, quando o Bolsonaro ia tomar posse, e ele editou a medida provisória no dia 1º de janeiro. Disse ele, a urgência e relevância decorrem da necessidade de um novo governo ter condições de iniciar de imediato a implantação das medidas de ordem administrativa que entende necessárias. Então eu vejo sim aqui relevância e urgência nesses termos, e acho que não vai ser um empecilho. Veja, é o novo presidente que está assumindo a administração, que depende de auxiliares e que quer já assumir na cabeça dele com uma estrutura que ele entende adequada. Esta é a relevância e urgência. Eu não acho que haveria discussão de conteúdo aqui sobre essa questão de relevância e urgência. Tá bom? Uma bela pergunta, porque... E veja, a medida provisória, ela é efêmera e passageira, porque ela tem prazo para acabar. O parlamento aprecia e converte a medida provisória em lei ou não. Se não converter em lei, ela perde eficácia desde a edição. E aí você não consegue alterar o número de ministérios. Por isso que eu falei, o presidente vai encaminhar a medida provisória, o parlamento pode ou não, eventualmente, admitir. Aí é uma questão de barganha política que vai acontecer, né? Então vamos ver como é que... Então fica com isso na cabeça. Primeiro, é razoável você inchar a máquina e aumentar o número de ministérios ou não, né? Já tivemos época que tinham mais, acho que durante a Dilma tinha 37. É razoável ou não? 2, essa escolha, ela tem que ser técnica ou não?
Pode haver controle judicial ou não, são temas em aberto que ainda podem ser discutidos. Desvio de finalidade, cabe controle judicial ou não, né? Bom, com isso eu acho que a gente termina a conversa de hoje, que tinha um objetivo específico. São vários assuntos que a gente poderia conversar, a gente poderia conversar sobre outros assuntos em outro momento, mas o meu objetivo aqui foi discutir a questão de ministro, porque eu fui pesquisar, quando eu vi a imprensa falando 33, falei, mas de onde estão tirando isso, né? Isso depende justamente de todo esse procedimento que eu resolvi falar com vocês. Amigos, muito obrigado aí pela presença. O Diego Azevedo, ele mandou obrigado. Israel, muito obrigado aí. Vivi Dorma, bom tema, gostou do tema. O Vitor Lucas disse que teve muito conhecimento na live de hoje. O Carco Vicky foi grande professor, muito obrigado. Renata Lázara, muito obrigado. Priscila, muito bom, gente. Nosso objetivo aqui, a Eutamires Ferreira está agradecendo. Que mais? Tá todo mundo aqui presente. O Dani Power disse que foi excelente. Gratidão a R. Denira. O Rony mandou joinha. A Beta disse que foi excelente. Isso é muito bom, viu, gente? O meu objetivo, eu sei que a gente está realmente muito nos extremos aqui, mas eu vou sempre, foi impecável, a Tatiana disse. Meu objetivo vai ser esse aqui, tentar contribuir para discussão dos grandes temas de maneira técnica, sempre com vocês. Zava, muito obrigado. Tô vendo a Manu. Manu, minha filha, tá presente. Vai dormir, Manu. Tá tarde, né? Então vamos lá. Tá todo mundo presente aí. Então é isso, gente. Muito bom aí falar com todos vocês. A turma de Rondônia. Conhecimento é poder. É isso mesmo, Daniele Souza. Conhecimento é poder. É isso que eu tenho. Vocês estão acompanhando na rede social essa minha perspectiva de levar a informação sobre o direito constitucional. Eu estou organizando algumas coisas para depois trazer mais informações para vocês, porque é isso, conhecimento é o poder. A gente tem que conhecer, não basta simplesmente tirar o conhecimento do grupo de WhatsApp e ficar reproduzindo sem saber o que está acontecendo, né? Então, conhecimento é o poder, é isso mesmo. E o meu objetivo é esse aqui, tá bom? A JP Araújo foi esclarecedor. JP lá de Anápolis, a turma de Rondônia, de Aracaju. Coloca, a turma do Brasil todo aqui, Imperatriz, Brandão de Imperatriz, Fabiano Martins, a turma de Fortaleza está presente, olha que beleza. Conhecimento com imparcialidade. E eu vou caminhar. O Cavalcante Diego, professor lá de Manaus, grande professor Cavalcante Diego, está presente, olha isso, professores presentes. Não, o Gabriel disse que eu fosse nosso próximo presidente. Eu não vou sair presidente, não. Meu Deus do céu, gente. Não é para mim. Eu vou continuar com o objetivo técnico aqui. São Luís, São Vicente, Araguaína no Tocantins. Olha que legal. Daniela, parabéns. Bruno. Bruno tá meu cunhado, chefe market. Chefes market. Bruno, muito bem-vindo, Bruno. Como é que tá por aí? Saudades da água de coco do Manu, viu? Meu Deus do céu. Passo de Lumiar, Maranhão, Belém do Pará tá presente, a turma do Brasil todo, né? Ministro do Supremo, você iria bem. Aí vão ter 2 vagas aí. Muito difícil o próximo presidente me escolher, viu, gente? A turma tá lá no Texas, Austin. Tem a turma internacional aqui presente, hein, gente? Que beleza. Fortaleza. Mas é isso, Manaus, a turma do Brasil todo. Isso é sensacional, né? A gente poder usar a tecnologia para democratizar Teresina, Foz do Iguaçu, água de coco, R$2. Professor Ítalo. Caraca, professor Ítalo tá aí, gente. Um dos maiores constitucionalistas. O curso dele, preparação para a OAB, sensacional. Água de coco a R$2. Mossoró, região de Fortaleza, coisa boa. Paraíba, Boa Vista, Roraima, Cuiabá. Cuiabá tá pegando fogo aí, né? Como é que estão as coisas aí?
Tenho visto na imprensa aí, o negócio tá Palhoça, Vitória da Conquista, Bahia, né? Piracicaba, o Brasil todo tá presente. Petrolina, olha isso, gente, isso é sensacional. Olha lá, a Fabiana começou a me seguir. Seja bem-vinda, Fabiana. Começou a me seguir aí, ó, tomar de salto. Mas é isso, gente, vamos... Depois a gente tem que abrir uma live para discutir as manifestações aí, né? A liberdade de expressão tem que existir, eu já falei isso. Em nenhum momento eu entendo razoável você limitar a liberdade de expressão, manifestação de pensamento, direito de protesto, isso tudo desde que seja equilibrado. Esse é o ponto. E tem que haver, sim, vamos dizer assim, a proteção dessas garantias. Elas têm que estar asseguradas. Não pode simplesmente calar a pessoa, ela tem que ter esta garantia assegurada. Tá bom? Qual é a próxima? Eu vou avisando aí. Resolvi entrar hoje e eu vou avisando, não sei ainda a próxima live, né? Ó, graças à tecnologia, tá podendo ter aula comigo aqui, ó. Isso foi hoje, foi meio que uma aula, né? A gente deu uma aula sobre ministros de Estado, né? Esse negócio de suspensão de rede social eu acho muito delicado, viu, gente? Suspensão de rede social é um tema muito delicado que tem que ser visto com muita cautela, né? Com muita cautela. Mas vamos lá. Vamos falando, ó, Joaçaba, e é isso aí. A gente consegue alcançar todo mundo, né? Vou deixar salva a live, viu, Roberto? Beleza? E aí, artigo 14 para falar depois, vamos ver, né? Vamos falar. São vários temas. Santa Catarina tá parado lá, a turma tá falando. Vários temas. Tá bom, gente? Então vamos falando e a gente se vê aí em outros momentos. 6 de novembro, domingo, 11h14. Valeu, gente. Eu vou encerrar aqui e a gente se vê. Muito obrigado, hein?